Quero convidar você a abrir na segunda carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, é a segunda carta de Coríntios, capítulo 2, eu quero ler do versículo 14 até o 17 junto com você. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte. Para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com muita sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Deus seja louvado pela sua palavra, e todos dizem amém. Eu queria que você repetisse comigo esse versículo 14, a primeira parte dele que diz assim, ó, e graças a Deus que sempre... Calma. Vou falar primeiro o versículo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você pode repetir comigo? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Mais uma vez. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Agora mais bonito ainda. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz conquistar, a termos a vitória em Cristo, através de Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo. É assim que Deus faz. Mas quem sabe nessa noite alguém entrou nesse templo e falou assim, pastor, o que eu estou vivendo nesses últimos dias, não sei se dá para dizer graças a Deus, que sempre eu sou triunfante em Cristo. Eu não sei, porque as coisas andam difíceis. E essa é uma questão que a gente precisa pensar um pouco mais carinho, porque na nossa cabeça, triunfar, viver em vitória, tomar conquistas, parece que tudo tem que andar bem. Parece que tudo tem que caminhar legal, porque tudo tem que estar alegre. Em casa tem que estar tudo bem, não pode estar em guerra, não pode estar em luta. No trabalho, tudo tem que estar indo bem. O patrão está pagando certinho, o trabalho está em dia, e as coisas estão indo bem. Então, aí eu posso dizer, graças a Deus. Não, mas não é isso. Paulo não está querendo dizer isso. Graças a Deus que sempre somos triunfantes, sempre podemos triunfar em Cristo. O que Paulo está querendo dizer é um pouco diferente daquilo que nós entendemos, do que é triunfo, do que é vitória, do que é conquista. E nessa noite eu queria estar conversando com você, compartilhando com você dessa palavra, porque às vezes o triunfar para nós é diferente do que Paulo está falando. Porque se eu for voltar um pouquinho no texto, nos versículos 12 e 13, se você puder acompanhar comigo, diz assim, ó. Ora, quando eu cheguei em Troade, Paulo está dizendo, quando eu cheguei em Troade, para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, segura aí. Paulo chegou em Troade, e aí ele já percebeu que uma porta Deus abriu naquele lugar. Eu não sei se foi na casa de uma pessoa, na casa de uma família, quem sabe na própria sinagoga que havia em Troade, mas uma porta Deus abriu. Mas para quê? Para pregar o evangelho. Para ele falar quem é Jesus na nossa vida, para ele revelar o Salvador do mundo, o Senhor sobre tudo e todas as coisas. E ele está dizendo isso, olha que maravilha, você chegar num lugar que ainda não conhecem Jesus, porém, Deus abre uma porta, e ele aproveitou a deixa. E ele falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. Só que acompanha comigo o versículo 13, o que ele vai escrever, o que ele vai dizer. Eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Deixa eu falar uma coisa para você que
Às vezes acontece até com o pastor Simões isso. Eu imagino que o pastor Simões, nosso pastor, quantas vezes já trouxe a palavra de Deus e palavra revelada, palavra que caiu no teu coração, e ele sendo um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Mas o coração dele estava aflito. O coração dele estava apertado. Quem sabe já aconteceu isso com o pastor Gonzaga, quem sabe já aconteceu isso com o pastor Nilson, pastor Delcimar, pastor Maurílio, presbítero Paulo, os demais pregadores, irmãs e irmãos que estão aqui, pastor Paulo, quantos aqui que já pregaram a palavra de Deus, ministraram a palavra de Deus, não necessariamente diante de um púlpito, mas às vezes até para pessoas, num momento informal, e você está passando por uma situação tão difícil, mas você está falando, ministrando o evangelho no coração daquelas vidas, ou naquela vida, mas o coração está apertado, está angustiado. E mesmo assim, Paulo, no verso 14, diz, graças a Deus. Não dá para entender uma coisa dessa. E é por isso que nessa noite eu queria compartilhar com você, porque o texto vai nos mostrar, vai nos revelar, bênçãos de Deus em momentos que o coração está agoniado, que o coração está angustiado, que a tristeza está batendo na porta do coração, quem sabe a tristeza já abraçou o teu coração. E o apóstolo Paulo, ele vai entender isso, porque mesmo ele estando com o coração aflito, ele se lembra. E ele escreve no versículo 14, e graças a Deus, que sempre nós passamos pelo triunfo, nós triunfamos em Cristo Jesus. Amém. E eu quero falar sobre 3 grandes bênçãos que ele vai compartilhar conosco, do versículo 14 ao versículo 17. A primeira bênção que ele vai tratar, ele vai falar da bênção de Jesus, ou melhor, a bênção do triunfo de Jesus, que, por sinal, é uma grande bênção. E essa bênção de triunfo, de viver uma vida triunfante de Jesus, nós vamos encontrar no versículo 14, na primeira parte que diz, e graças a Deus, sempre nos faz triunfar em Cristo. Para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre triunfar em Cristo, viver em vitória com Cristo, eu preciso primeiro saber o que não é triunfo de Jesus. Eu preciso entender o que não é a vitória em Cristo. Alguns grupos de pessoas no mundo evangélico acham que triunfar em Cristo, viver em vitória com Cristo e em Cristo, esse tipo de vitória que vem da parte de Deus é como se fosse, não sei se você vai se lembrar disso, mas quando eu era menino pequeno, e não faz muito tempo isso, eu me lembro que eu gostava de ir nos parques de diversão. E tinha um dos brinquedos, além da roda gigante, além do chapéu mexicano, isso lá no Brasil, tinha um outro brinquedo chamado trem fantasma. Pode ser que você nunca foi no trem fantasma, mas você já deve ter visto num parque de diversão o trem fantasma. E eu gostava de ir no parque de diversão para ver o trem fantasma. E eu ia lá, comprava o bilhete e entrava. E quando você ia no carrinho, claro, você já ia meio assustado, né, do que vai acontecer. Aí aparecia uma caveira, mas a caveira não encostava em você. Aí o carrinho continuava. Aí vinha um vampiro, mas o vampiro não encostava, não tocava em você. Era um boneco. E você, ai meu Deus. Aí caiu uma aranha, aquela aranha gigante. E você não fica, né, levava um susto. Mas nada encostava em você. Eu percebo que tem muitos crentes, ou melhor dizendo, tem um grupo de crentes que acham que viver com Cristo, ou ter a vitória em Cristo, é não ser tocado, não passar por sofrimento. Tem gente que sente, tem gente que vive isso, achando que o Evangelho de Jesus, não, eu não posso sofrer, eu não posso. E ainda recebem até palavras, entre aspas, proféticas. Não, porque Deus vai fazer, Deus não vai deixar você passar por essa dificuldade, Deus não vai deixar você passar por essa aflição. Queridos, desculpa, não foi isso que Jesus falou para nós, não. O próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo tereis, nós vamos sofrer. Em contrapartida, para a gente entender o que não é o triunfo em Cristo, o triunfo em Jesus, o que não é vitória em Jesus, eu preciso ver também que tem um outro grupo de pessoas dentro das igrejas evangélicas que acham que eu posso até sofrer, porém existe uma palavra mágica. E essa palavra mágica é abracadabra. E toda vez que eu falar abracadabra,
Claro que nenhum crente vai falar abracadabra, mas muitas vezes a gente pega textos fora de contexto e aplicamos aquele texto fora de contexto, achando que para aquela situação adversa que eu estou vivendo, vai resolver. Quer ver um exemplo mais prático para você entender o que eu quero te dizer? Nós temos aqui o culto de terça-feira, às 7h30, o culto de campanha. E somos direcionados, somos orientados para que nós façamos uma campanha de 7 semanas. 7 cultos da gente participar aqui. Então, tem pessoas que creem que passo por sofrimento, passo por luta, mas eu tenho uma palavra mágica, como se fosse uma varinha mágica que vai mudar isso aí. E o que vai? Vai ser as 7 semanas, porque na 7ª semana Deus vai me trazer a vitória. E se Ele não trouxer? Aí vem um negocinho no coração da gente chamado frustração. Decepção. E não é com o pastor, não, e nem com o dirigente e nem com o dirigente do culto de terça-feira, de maneira alguma, nem com o pregador da terça-feira, de forma alguma, mas é com o próprio Deus. 7 semanas eu fiz, não aconteceu nada. Porque na cabeça dela, posso passar por sofrimento, mas o evangelho é como se fosse uma palavra de abracadabra. Mas tem um terceiro grupo. É um outro grupo que triunfar em Cristo é Deus fazer aquilo que eu quero. É Deus fazer aquilo que eu estou sonhando. É aquilo que eu planejei. É daquela forma que é o melhor para mim e Deus tem que fazer daquele jeitinho. Isso é triunfar em Cristo Jesus. Isso é ter a vitória em Cristo Jesus. Mas não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós essa noite. Triunfar em Cristo não é nada disso que eu falei para você. Triunfar em Cristo é ser sempre conduzido por Deus. Paulo está dizendo, olha, não importa que eu esteja angustiado, mas eu dou graças a Deus, porque Ele sempre me faz triunfar em Cristo. Mas por quê, apóstolo Paulo? Porque Ele sempre conduz a minha vida. Está doendo, mas Ele está conduzindo. Está apertado, mas Ele está me levando. Estou sofrendo, mas Ele está me carregando. Estou ferido, estou machucado, mas Ele está me curando. Eu preciso entender que triunfar em Cristo é isso. Porque na nossa mente, veja só, as circunstâncias adversas que estão ao meu redor, o resultado que vier, sim, essa é uma vitória em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que estão aqui ao nosso redor, as circunstâncias adversas, o começo da nossa vitória não começa nelas. O começo da minha vitória começa aqui. E ela termina aqui. É isso que eu e você precisamos entender. Triunfar em Jesus, triunfar em Cristo, e a gente dá graças a Deus por isso, é porque mesmo nos momentos de luta, apesar da gente crer nas promessas, e Deus tem promessas para você e para mim, eu creio nisso, é a palavra dEle. Mas, no entanto, é nesses momentos que eu me volto para Deus, Senhor, eu não estou tendo força para lutar numa situação como essa. Eu quero triunfar, mas o triunfo começa aqui na minha vida primeiro. A vitória em Cristo começa aqui, que vem contra o meu medo, vem contra as minhas inseguranças, vem contra as minhas aflições, vem contra as tristezas que se levantam, vem contra a minha ansiedade, vem contra as minhas frustrações, vem contra as minhas decepções. A minha conquista começa aqui, em nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou angustiado, mas eu sei, eu dou graças a Deus, porque é Ele que está conduzindo a minha vida. E a angústia do apóstolo Paulo é em relação à igreja de Corinto. Ele pediu para o pastor Tito ir até lá. E o pastor Tito, não sei se eles combinaram, olha, entrou, a gente vai se encontrar. E aí você me passa mais ou menos o que está acontecendo, porque eu tenho um carinho, eu tenho um amor por aquela igreja também. E o Tito não apareceu. Paulo não está sabendo o que está acontecendo lá. Ainda mais no tempo que eles estão vivendo, porque havia muitos falsos profetas. E mais ainda, Paulo tinha perseguidores, pessoas que eram judeus, e por onde Paulo ia passando, eles iam atrás.
Paulo pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, o Espírito Santo se derramava na presença daquela igreja, a igreja estava sendo formada, mas aí quando Paulo ia embora, chegava um grupinho falando, quem que é esse apóstolo Paulo aí? Vocês estão crendo que ele prega? Mas vocês já viram o ministério dele? Como é que vocês vão crer num cara de um ministério tão fracassado como ele? Já foi preso? Já tentaram matar ele? Aonde ele chega, ele arruma confusão. E vocês estão acreditando no que ele está falando? Não. A gente vai ensinar para vocês o verdadeiro evangelho. Porque esse Paulo é um fracassado. Paulo está preocupado com essa turminha que vai minando, vai jogando uma semente maligna no coração da igreja. E ele está angustiado. Ele está agoniado. Mas ele dá graças a Deus que sempre ele é triunfante em Cristo Jesus. Sempre. Ele é triunfante em Cristo Jesus. Não importa a luta que eu esteja vivendo, não importa a situação que eu estou passando, é o que nós cantamos agora há pouco, que a irmã Simone estava dizendo, é essa alegria, essa força que vem de Deus, que não importa como está a vida que nós estamos enfrentando, seja ela nos altos, seja ela nos baixos, mas é ela que me leva. Em tempos difíceis, meu irmão e minha irmã, a minha pergunta para nós, qual é a palavra que você tem para se defender? Paulo, ele tinha uma nessa situação que ele estava vivendo, e ele declarava, graças a Deus, que sempre eu triunfo, Ele sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Estou angustiado. Mas graças a Deus, é Ele que conduz a minha vida. O meu triunfo, a minha vitória, a minha conquista, é Deus dirigindo a minha vida. Não é o resultado que acontece na sua vida, porque o resultado é promessa. Mas é a luta que está aqui dentro que Ele está dizendo. Você pode perceber isso na tua vida, quantas lutas que você está passando, mas o sufoco maior está aqui, ó. Como vai ser, Senhor? E a tua palavra? Oh, Senhor, e a tua resposta? Oh, meu Deus, e a solução dessa situação? Como que vai ser? Triunfar em Cristo, o triunfo de Jesus como bênção na vida de um crente, é da gente chegar em momentos e ver o que é mais interessante para nós, carregarmos uma carga tão pesada, ou é preferível lançar essa carga nas mãos de Jesus e dizer, Senhor, me toma nos teus braços. O que é mais interessante para nós vivermos em triunfo de Jesus? Da gente ir pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa experiência, e tentar fazer do nosso jeito? Ou é melhor a gente chamar Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade? O que é melhor para a vida de um cristão? Porque essas bênçãos na minha vida e também na sua vida são os contrastes de quem nós somos diante da sociedade. É o contraste de quem nós somos, é aquele comparativo, é aquela distinção de quem realmente nós somos perante as pessoas. As pessoas, quando olham para nós, será que vê que nós somos verdadeiramente cristãos? As pessoas que olham para nós, será que nós estamos expressando isso? O apóstolo Paulo está trazendo isso para o nosso coração. Olha, meu irmão, minha irmã, eu também passo por angústia, mas graças a Deus que Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Graças a Deus. Está apertado, a gente dá graças a Deus. Está difícil, dá graças a Deus. O pastor do Cimar, de vez em quando, eu converso com ele. Pastor, como é que foi a semana? Só abriu a porta uma vez só. Eu fui trabalhar uma vez na semana. E ele fala desse jeito, mas graças a Deus, Deus está sustentando a gente. Hoje de manhã encontrei com ele, como é que está a vida, pastor? Como é que foi a semana? Pastor, só trabalhei 2 dias a semana. E quando eu já fui começar a fazer aquele muro de lamentação com ele, ele falou, não, e graças a Deus que veio 2 dias de trabalho para a gente. Eu aprendi isso com ele hoje de manhã, estou aprendendo, porque a gente tem que dar graças a Deus. Porque a gente tem que cantar, quando chega nos momentos difíceis, Jesus, Tu és a minha alegria. Você está chorando, mas você começa a declarar a palavra de Deus. E é essa palavra que é triunfante na tua vida.
É essa palavra que nos traz a vitória e nos levanta, e a gente não fica mais caído. É essa palavra que segura na nossa mão e nos conduz triunfante, sabendo e crendo que Deus é todo poderoso para fazer muito mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Deus é Deus, meu irmão. Mas Deus se volta para mim e para você e diz: tem alguns contrastes da sua vida que você tem que demonstrar que eu estou presente na tua vida. Esse é o nosso triunfo. Uma terceira bênção que vai demonstrar que nós somos triunfantes em Cristo Jesus está no versículo, da metade para frente do versículo 14 até o versículo 16. Diz assim, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Verso 16, para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, eu sou muito ligado a cheiro, e a minha esposa também. Então, quando eu tomo um banho, eu chego perto dela, ela chega assim: você está cheiroso. Fala a verdade, é bom estar perto de gente cheirosa, não é verdade? Na companhia que eu trabalho, de vez em quando, não sei o que acontece, tem alguns que não sei se venceu o desodorante. Não, é verdade. Não sei se venceu o desodorante. Você não consegue ficar perto daquelas pessoas. É um negócio estranho. Em ambientes que você vai também, às vezes você chega num lugar limpo, um lugar bonito, mas de repente um cheiro esquisito no ar, não é? Mas a palavra do Senhor está dizendo que, além de sermos luz do mundo, além de sermos sal dessa terra, nós somos também o cheiro, o perfume, a fragrância de Cristo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você é cheiroso. Vocês são os meus cheirosinhos. Mais ou menos assim. Eu não sei se você já teve isso, de chegar em determinados ambientes e Deus mudar a realidade daquele ambiente. É o perfume de Cristo. Às vezes já aconteceu comigo, com a pastora Lúcia, a gente vai num ambiente, num restaurante, uma lanchonete, ou numa loja, e quando a gente chega, só tem nós de cliente. E a gente entra, aí vem um vendedor, vem uma vendedora, um garçom, atende a gente, aquela coisa toda, de repente vai chegando mais um, senta, chega mais outro, senta, vai chegando mais outro, e começa a encher aquele lugar. Somos nós? Não, é o perfume de Cristo que está em nós. Porque muda o ambiente, tem um cheiro agradável. Só que a palavra diz que é um cheiro do quê? No verso 14, fim do verso 14, é um cheiro de conhecimento de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa conhecer mais esse Deus que a gente diz que ama. A gente precisa conhecer mais esse Deus que a gente diz que adora. A gente precisa conhecer mais esse Deus, a sua palavra. A gente precisa conhecer mais esse Deus. Porque é com a palavra a gente vai exalar esse perfume. Você vai encontrar pessoas na sua caminhada, pessoas que vão trazer palavras negativas, palavras pessimistas. Eu tive agora no Brasil uma questão médica de saúde, e quando ao meu retorno encontrei alguns amigos, alguns ligaram dizendo: como é que está o Brasil? Está feio lá, né? É a primeira coisa. Mas aí a gente tem que estar cheio do quê? Do conhecimento, tem que estar cheio do cheiro do conhecimento de Deus. E a palavra que a gente tem para esse grupo de pessoas que moram aqui, que ficam questionando como é que está o Brasil, ou deixa de estar, a única palavra que eu tenho para eles, eu digo para eles: Deus está no controle. Deus não perdeu o controle daquele país. Está uma loucura, está de ponta cabeça. Nós estamos vivendo naquele país situações que eu nunca imaginei que a gente ia chegar. Mas uma coisa eu sei e uma coisa eu creio: Deus está no controle. O que Ele vai fazer eu não sei, eu só sei que Ele está no controle. E é isso que nos traz força para dizer: não, vai mudar. Apesar que a palavra diz que nos últimos dias a coisa vai piorar, mas a gente crê numa mudança naquele país. Eu creio no arrependimento de corações, na campanha que o pastor Simão estava compartilhando conosco hoje de manhã.
Eu creio num coração quebrantado, eu creio num coração arrependido, eu creio num coração contrito, porque Deus não resiste a esse tipo de coração e Ele muda a nossa história. Eu creio. Mas eu e você precisamos dessa bênção, desse perfume agradável, de chegar no ambiente e as pessoas olharem para você e falar: você tem alguma coisa de diferente. Ou a pessoa virar para você, nem falar que você tem algo diferente, mas a pessoa quer ficar perto de você. E por que ela quer ficar perto de você? Porque você tem um cheiro que não é do Avon e nem é do Avanço, muito menos do Vanessa, mas é de Jesus na tua vida. Terceira e última bênção, para a gente terminar, está no versículo 17, ó. E ele vai dizer o seguinte para nós: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Presta atenção na parte B, na segunda parte desse versículo, quando ele diz assim: antes, nós falamos de Cristo com sinceridade. Aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro em relação ao Evangelho do Senhor Jesus, eu vivo. A palavra sinceridade é isso. É da gente pôr em prática aquilo que a gente discursa, aquilo que a gente fala. Eu me lembro de um professor na época do seminário que ele dizia: não adianta você pregar bonito aqui e viver feio. Não adianta a gente falar coisas lindas da parte de Deus para as pessoas e a gente não ter vida com Deus. Não ter uma vida sincera, uma vida verdadeira com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós damos graças a Deus porque a gente sempre vai viver triunfante em Cristo, porque nós temos essa bênção sobre a nossa vida. É a bênção porque nós somos mensageiros de Deus, nós somos mensageiros do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você sabia que você pode mudar a história de uma pessoa? Você sabia disso? Pela sua oração, pelo seu testemunho de vida, por uma palavra, por um aperto de mão, por um abraço, você pode mudar a história de uma pessoa. E se eu falar para você que você pode mudar a história de uma cidade? E se eu falar para você que você pode mudar a história de um estado? E se eu falar para você, será que você acredita que você também pode mudar a história de um país? A gente pode mudar essa história por nossa força? Não. Pelo poder do Espírito Santo, amém? Mas a gente pode mudar essa realidade, porque nós somos mensageiros de uma nova vida. Eu olho para a história de José, e José foi ter esse entendimento junto na presença dos seus irmãos, que ele já era o segundo homem mais importante diante do Egito, e que os irmãos foram lá para negociar comida, porque onde eles estavam vivendo uma grande fome em Israel, e aí eles não sabem que é José, mas José depois se apresenta e diz: eu sou irmão de vocês, mas não fiquem com medo, não fiquem assustados, porque eu sei por que eu vim aqui primeiro, porque foi Deus que me mandou, era a missão de José. E por mais sofrimento e luta que ele passou, a palavra sempre descreve: Deus estava com ele. Ele era escravo, Deus estava com ele. Aí Potifar deu a chave da casa dele: cuida agora da minha casa, Deus estava com ele. Aí vem a Patifona, condena ele, falando que ele foi para cima dela. Mentira! Mas ele vai para a prisão, e a palavra diz que Deus estava com ele. José teve uma missão, e a missão era levar todo Israel para o Egito, para que não passasse fome, e não morresse de fome. Eu olho para a história de Noé. Esses dias atrás me mandaram uma coisa interessante, eu queria até compartilhar com você sobre a missão que nós temos em mãos. Muitos vão dizer assim: qual era a missão de Noé? Alguns podem dizer para você: era construir a arca. É verdade, 120 anos. Você imagina, gente, cortando madeira no mato, serrando, junto com seus filhos, construção, já tendo um projeto, mas 120 anos para construir uma arca. Outros vão dizer assim: não, Noé tinha a missão de salvar a família dele. Verdade também, mas na mente de Deus, a missão de Noé não era somente salvar a família, não era só fazer a arca. Noé era para repopular
o mundo. Por que será que os filhos de Noé não tiveram filho antes do dilúvio? Porque tinha que repopular o mundo. Tinha que reabitar o mundo. Para alguns, Noé tinha que fazer a arca. Para alguns, Noé tinha que cuidar da família. Para Deus, Noé vai começar um novo mundo. Você veio para a América. Qual é a tua missão aqui? Ganhar dinheiro, fazer a vida, comprar o carro que eu nunca tive, comprar a casa que eu nunca tive oportunidade no Brasil, dar os melhores estudos para meus filhos. Gente, até aí, sinceridade, eu não vejo problema nenhum nisso daí, eu não vejo pecado. O pecado é quando a gente vira as costas para a missão, por que Deus trouxe você aqui. Acho que esse é o pecado, na qual aprendemos hoje, nessa manhã. Isso é uma ofensa. Isso desagrada o coração de Deus. Por que nós estamos fazendo aqui nessa terra? O que nós estamos fazendo aqui nesse país? Eu vim aqui porque eu vim casar, eu vim aqui para ter filhos, eu vim aqui para constituir uma nova vida. Tudo é bacana, tudo isso é legal, eu também. Para ter o green card, olha aí, ó. Tudo é lícito. Amém. Mas qual é a nossa verdadeira missão que está na mente de Deus para a tua e para a minha vida? É isso que eu preciso entender. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse país? Ou para quem está assistindo a gente pelo YouTube, independente onde você esteja, o que você está fazendo aí, aonde quer que você esteja? Porque Paulo está dizendo, uma das bênçãos que a gente da parte de Deus, é que a gente é mensageiro dele.